Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Pura Matemática. Eu sou o professor Jaime e hoje vou falar sobre EDO linear de segunda ordem. Nós vamos tratar aqui especificamente de equações lineares de segunda ordem que são homogêneas e que têm coeficientes constantes. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que os coeficientes de y, y' e y2' vão ser números reais. A, B e C, por exemplo, constantes reais, quaisquer. E homogênea significa que o termo que não depende de y ou de suas derivadas, que não acompanha y e suas derivadas, ele é zero. Normalmente ele fica do lado direito da equação, como está representado ali. A y duas linhas mais b y' mais cy igual a zero, com a, b e c constantes reais. Esse tipo de equação que a gente vai tratar hoje. Bom, para essa equação, a gente vai procurar soluções do tipo exponencial, do tipo e elevado a r vezes t. Considerando esse tipo de solução, a gente vai calcular a primeira derivada e a segunda derivada para depois substituir lá na equação. A primeira derivada, y' de t, vai ser r vezes e na rt. Lembrando que a derivada da exponencial repete a exponencial e multiplica pela derivada do expoente. E a segunda derivada, então, vai ser a derivada da primeira derivada, que vai dar r ao quadrado vezes e elevado a rt. Substituindo lá na equação diferencial de segunda ordem, nós temos a vezes y duas linhas, então vai ficar a vezes r ao quadrado e na rt, mais b vezes y', ou seja, b vezes r e na rt, mais cy, então c vezes e na rt, igual a zero. Observa que as três parcelas do lado esquerdo possuem o termo e elevado a rt. Então a gente vai colocar essa exponencial em evidência. Ficando assim, entre parênteses ali, AR ao quadrado mais BR mais C vezes E na RT igual a zero. Nós temos então um produto de dois fatores igual a zero. Então, pelo menos um deles deve ser igual a zero. Como a exponencial nunca é zero, como e elevado a rt nunca vai ser zero, então a parcela que está dentro do parênteses é que vai ter que ser zero. A vezes r ao quadrado mais b vezes r mais c igual a zero. Mas essa equação é uma equação de segundo grau na variável r. Especificamente, essa equação é chamada de equação característica da equação diferencial. As raízes dessa equação característica é que vão gerar as soluções da equação diferencial. Tá? Então, se um valor r é raiz da equação característica, então a função y de t igual a e elevado a rt vai ser uma solução da respectiva equação diferencial correspondente a essa equação característica. Tá? Só que numa equação do segundo grau, a gente pode ter três casos, tá? Duas raízes distintas e reais. A gente pode ter duas raízes reais e iguais e duas raízes complexas. Aqui eu vou tratar dos dois primeiros casos, tá? As raízes reais e distintas e as raízes reais e iguais. Primeiro caso, raízes reais e distintas. Tá? Então, por exemplo, se aquela equação característica nos deu raízes R1 e R2, tá? Com R1 diferente de R2, então, as funções y1 de t igual a e elevado a r1 vezes t e y2 de t igual a e elevado a r2 vezes t vão ser as soluções da nossa equação diferencial. Nós também já vimos que se uma função é solução da equação diferencial, um múltiplo dessa função também é solução da equação diferencial. Então, por exemplo, a gente tem que qualquer múltiplo de y1 e qualquer múltiplo de y2 também são soluções. Então, C1 vezes e na R1t é a solução da equação diferencial e C2 vezes e na R2t também é a solução da equação diferencial, para C1 e C2 constantes reais. Além disso, se duas funções são soluções da equação diferencial, então a soma dessas funções também é a solução da equação diferencial. Logo, uma combinação linear de y1 e y2, né, uma soma de múltiplos de y1 e y2, também é a solução da equação diferencial. Então, a solução geral dessa equação é y de t igual a C1 vezes e na R1t
mais C2 vezes E na R2T. Essa é a solução geral da equação diferencial ordinária de segunda ordem, linear, homogênea com coeficientes constantes, cujas raízes da equação característica são R1 e R2. Primeiro exemplo. Encontre a solução geral da equação y duas linhas menos 2y' menos 15y igual a zero. Então, o primeiro passo é montar a equação característica. A equação característica vai ser r ao quadrado menos 2r menos 15 igual a zero. Tá? Nota que os coeficientes de y duas linhas, y' e y são os coeficientes da nossa equação de segundo grau na variável r. Tá? Essa equação de segundo grau ela vai ter como raízes os valores de R1 igual a menos 3 e R2 igual a 5. Então, a solução geral dessa equação vai ser y de t igual a C1 vezes E na menos 3t mais C2 vezes E na 5t. Agora, ampliando um pouco mais esse problema, colocando condições iniciais para esse problema, a gente vai resolver agora o PVI y duas linhas menos 2y' mais 15y igual a zero, sujeito às condições iniciais y de 0 igual a 1 e y' de 0 igual a 1. A solução daquela equação diferencial, a solução geral dela, nós já temos, acabamos de fazer. Ela é y de t igual a C1 vezes E na menos 3t mais C2 vezes E na 5t. Uma equação de segunda ordem, tá? Ela vai ter na sua solução duas constantes que a gente não conhece. Nesse caso são C1 e C2. Então a gente vai ter também, para a solução de um PVI, duas condições iniciais. Tá? Essas condições são y de 0 igual a 1 e y' de 0 igual a 1. Essas duas condições é que vão nos permitir encontrar os valores de C1 e C2. Como uma das condições está associada à derivada, vamos derivar a solução geral encontrada. Então, y' de t vai ser menos 3C1 e na menos 3t mais 5C2 e na 5t. Substituindo as condições iniciais nessas duas funções, na y de t e na y' de t, nós vamos chegar a um sistema de duas equações e duas variáveis. Tá? A primeira condição, y de 0 igual a 1, vai me dar C1 mais C2 igual a 1. E a segunda condição, y' de 0 igual a 1, vai me dar a seguinte equação, menos 3C1 mais 5C2 igual a 1. Agora, multiplicando a primeira equação por 3, eu vou ter 3C1 mais 3C2 igual a 3. Eu fiz isso porque eu vou resolver esse sistema pelo método da adição. Somando agora as duas equações, a gente vai anular a variável C1 e vai ficar com 8C2 igual a 4, o que nos dá C2 igual a 1 meio. Então, substituindo C2 na primeira equação, eu vou chegar que C1 é igual a 1 meio. Portanto, a solução do nosso problema de valor inicial vai ser y de t igual a 1 meio e na menos 3t mais 1 meio e na 5t. Agora, o segundo caso. O caso em que a equação característica nos dá raízes reais e iguais. Então, por exemplo, supondo que a gente tem raízes R1 e R2, com R1 igual a R2. A gente vai usar como exemplo a equação diferencial y duas linhas menos 2y' mais y igual a zero. A equação característica aqui é r ao quadrado menos 2r mais 1 igual a zero. Aqui nós temos R1 igual a R2 igual a 1. Então, a solução y1 de t é igual a E na t. Tá? Se eu montasse y2 de t igual a E na t também, ficaria igual, não faz sentido. Tá? Então, como é que a gente vai buscar uma outra solução y2 de t? A gente vai usar o seguinte artifício. A gente vai procurar um múltiplo de y de t, mas não um múltiplo por uma constante, um múltiplo por uma função. A gente vai pegar uma função v de t e multiplicar por y1 de t e tentar encontrar quem é essa v de t, por quanto eu devo multiplicar, por que função eu devo multiplicar essa y1, o e na t, para que eu também tenha uma solução para essa mesma equação diferencial. Então, a gente vai buscar soluções da forma y igual a v de t
vezes e na t. Então, eu vou calcular a primeira derivada e a segunda derivada para depois substituir na equação diferencial. Lembrando que, como v de t é uma função de t, a derivada de v de t vezes e na t vai se dar por uma regra do produto. Então, calculando y' e y', nós temos aquelas duas expressões indicadas ali. E depois, substituindo na equação diferencial, a gente vai chegar àquela expressão ali de baixo, tá? V' de t vezes e na t, mais 2v' de t vezes e na t, mais v de t e na t, menos 2 vezes v' de t e na t, mais v de t e na t, mais v de t vezes e na t igual a zero. Juntando os termos iguais e simplificando o que for possível, nós ficamos com v' de t vezes e na t igual a zero. Então, um produto da segunda derivada da função v de t por e na t é igual a zero. De novo, como uma exponencial nunca se anula, então quem deve ser zero é a v' de t. Ora, se a segunda derivada de uma função é zero, quem é essa função? Integrando duas vezes dos dois lados ali, eu tenho que v de t vai ser uma função linear, uma função do primeiro grau. Ela vai ser uma c1 vezes t mais c2. Observa que se tu derivar duas vezes c1 de t mais c2 vai dar zero, certo? Então, a solução vai ser do tipo y de t igual a c1t mais c2 vezes e na t. Multiplicando, nós temos que y de t é igual a c1 vezes t e na t mais c2 vezes e na t. Então, para uma equação de segunda ordem, a gente precisa ter duas soluções fundamentais, né? Uma base de solução com duas funções. Nesse caso, a nossa base de soluções fundamentais vão ser as funções t vezes e na t e e na t. Tá? E na t ela veio da raiz da equação característica, da raiz igual a 1 na equação característica, e a outra função t vezes e na t veio de multiplicar essa primeira função e na t por uma outra função v de t e tentar descobrir quem era essa v de t que satisfazia a equação diferencial. Tá? Então, quando a gente tem raízes iguais, é isso que vai acontecer. Eu vou ter uma das funções, uma das exponenciais, né, igual a e elevado a raiz vezes t, e a outra função, a outra solução fundamental, ela vai ser t multiplicado por essa mesma exponencial, certo? Na próxima aula eu vou falar sobre equações de segunda ordem não homogêneas, que são aquelas onde o lado direito da equação vai apresentar uma função de t. Mas isso fica para a próxima aula. Bons estudos e até o próximo vídeo.